Oi, turma, vamos para mais uma aula, né? Nós vamos falar sobre a arte para mudar o mundo, né? Nas décadas de 60, 70, grande parte do mundo ocidental mudava nesse período. Então, nós vamos falar da Revolução Paz e Amor, né? Da época dos hippies. Então, olha, turma, após a Segunda Guerra Mundial, né, o mundo ocidental se tornou cenário de profundas transformações sociais, né, e de novas tendências políticas e culturais também, que produziram também outras formas de compreender o mundo. Na década de 60, né, um estilo de mobilização e contestação social se firmava nesse período. Agora, palavras de ordem e expressões como paz é amor, é proibido proibir, foram capazes de mobilizar multidões de diferentes partes do mundo, né? Agora, começava outra forma de ver a vida, como a revolução contra as normas, convenções estabelecidas, um conjunto de manifestações também culturais, denominado contracultura. Nesse período era chamado de contracultura, rebelando-se contra os padrões da moda e comportamento e o modo de vida, né? Esse fenômeno se manifestou de forma plural no mundo todo. Agora, uma das formas mais conhecidas da contracultura era o chamado movimento hippie. Seus adeptos eram identificados pelos cabelos compridos, turma, roupas bem coloridas, que mais? Pés descalços e o misticismo também. Agora, os mais velhos, eles ficavam chocados de ver o comprimento do cabelo das pessoas, dos jovens, né? Que eram todos cabeludos e ganhavam as ruas, os festivais de música e as universidades também. Agora, o que imperava, né, nesse período, no momento, era uma cultura jovem, né? Então, os mais velhos se assustavam. Nas manifestações de 1968 na França, o slogan mais escrito nas ruas de Paris foi: não confie em ninguém com mais de 30 anos. Olha, turma, 30 anos para eles já eram velhos, né? Então, não confie em ninguém com mais de 30 anos. Esse era um slogan que ficava nas ruas da França, né? Agora, nesse período, surgiram muitas manifestações artísticas, né, de caráter altamente libertário. Começaram a ganhar força grupos de teatro de rua, com peças que exigiam a participação do público e de quem estivesse passando, né? Agora, na música, se firmava a influência e crescimento do rock internacionalmente, né? Falando. Agora, se destacavam nomes como os Beatles, Rolling Stones, The Who. Algumas canções dessas bandas traziam letras com mensagens contestatória, por isso o chamado contracultura nesse período, né, turma? Agora, entre os compositores, né, destacava-se o norte-americano Bob Dylan, que vocês até já devem ter ouvido falar no Bob Dylan, né? Agora, ele não era exatamente um roqueiro. O som que mais era ligado à música folk dele, né? Agora, as canções tradicionais dos Estados Unidos também ao blues, que era outro segmento, né, da música. Mas as suas letras geralmente longas e poéticas, elas tinham o espírito libertário do rock, questionavam a guerra, a relação do homem com a natureza, o que combinava muito bem com a atitude contra a cultura da época. Agora, olha, turma, pacifista o que é? É aquele que defende a paz. E é isso, e os contestadores, né,
Por isso eram contestadores. Eles não aceitavam as leis vigentes do período, né? Eles não aceitavam. Agora, aí eles contestavam, né? Então, é isso que acontecia nesse período aí dos hippies, né? Agora, o Festival da Liberdade, realizado em 1969 nos Estados Unidos, que era o festival chamado Woodstock, né? Foi um dos eventos mais importantes do rock mundial, possuindo um vínculo muito forte com a contracultura, né? Toda música, letra, performance eram exibidas no palco do festival, né? Uma grande forma de protesto. Agora, o festival ele reuniu alguns dos principais nomes do rock da época, como Jimi Hendrix e a Janis Joplin. A Janis Joplin, turma, era uma cantora também americana. Agora, James Hendrix, né, ele era conhecido como um dos guitarristas e cantores e compositores norte-americanos, considerado um dos melhores guitarristas, né, da história. O músico ele deixou para posterioridade, né, a sonoridade que era produzida com a sua guitarra, distorções nos solos que fazia assim como microfonias, né? Que ele quando cantava, nossa, ele dava uma aula desses instrumentos musicais dele, né? Então, olha, turma, isso acontecia acionado com os pés no momento em que o músico toca o seu instrumento, né? Então, é isso, turma. Agora, o Jimi Hendrix, né? Ele teve uma participação marcante no festival quando ele tocou uma versão instrumental improvisada do hino nacional norte-americano, acompanhado de sons de guerras e também de bombas, né? Produzidas pelo próprio Hendrix em sua guitarra. Agora, essa sua versão do hino, ela foi descrita como declaração de inconformismo de uma geração, né, que acontecia no período. Agora, Janis Joplin era uma cantora, compositora norte-americana, conhecida como a rainha do rock and roll, na verdade, né? Por conta de seu timbre inconfundível de voz, né? Ela tinha uma voz muito marcante, que também se apresentou no Woodstock. Agora, a sua apresentação no festival foi um dos momentos mais marcantes de sua carreira, deste adolescente, né? A Janis, ela era apaixonada por música e engajada em movimentos sociais, apoiada, né? Por exemplo, integração dos afro-americanos na sociedade lá no período. Então, olha, turma, a Janis Joplin era essa cantora, né? Que eu não sei se vocês conheceram, né? Mas ela ainda canta por lá, né? Agora, falando, né, desse símbolo do movimento hippie, adotado por milhares de jovens como símbolo do movimento hippie, o símbolo da paz surgiu em 1958, em uma campanha pelo desarmamento nuclear, né? Esse símbolo ele foi usado em diversas manifestações contra a guerra nuclear, ganhando depois novos ideais e cores, né, para representar também a união e a harmonia que o estilo de vida hippie pregava no período. Agora, para compor, né, esse símbolo, foram combinados códigos visuais de uma linguagem chamada semáforo, que é um sistema de sinalização naval e aéreo, no qual cada maneira como uma pessoa segurava duas bandeiras correspondente a uma letra ou um número, tá certo? Aí tinha lá o símbolo do desarmamento nuclear, né?
que acontecia também no período. Então, olha, turma, muita coisa acontecia, né, nesse período. E também, olha, uma contracultura tropical acontecia, né? Agora, entre as décadas de 60 e 70, surgiu um movimento que sacudiu estruturas da música nacional, que era mostrada a possibilidade de fazer, né, um som tipicamente brasileiro e assim alinhado com a contracultura jovem mundial. Agora, teve como principais músicos e compositores nomes aqui no Brasil, né? Como Gilberto Gil, Caetano Veloso, Tom Zé, Gal Costa e também os Mutantes, mas eles não eram os únicos, né? Entre outros. Agora, o tropicalismo ou a tropicália, como o movimento ficou conhecido, tinha como característica ser contestador, impressando novas maneiras de ser, de pensar, de agir, né, durante o período. Agora, a Tropicália, ela misturou diversas linguagens das artes com elementos populares brasileiros. O nome foi inspirado em uma obra do artista plástico Hélio Oiticica, que consistia em um labirinto cheio de pianistas, árvores, areia, plantas também, né? Que tinha ao fundo uma televisão ligada, expressando que o Brasil era um lugar de natureza exótica, mas que também era moderno, né? Cheio de modernidade. Tá certo, turma? Bom, olha, por hoje então a gente termina aqui. Falamos aí sobre a contracultura, né? Que foi na época da ditadura de 1964 até 85, né? A contracultura no Brasil, ela aconteceu nesse período, da década de 60 até a década de 70. Então, olha, turma, daqui a pouco a gente se encontra online para dar sequência à nossa aula. Eu agradeço vocês e a gente segue lá. Então, obrigada mais uma vez. Fiquem com Deus e até já a gente se encontra.